Nesta última carta que Paulo escreve a partir da prisão, vamos conhecer a carta que Paulo enviou aos Filipenses. Vamos então conhecer 4 pontos importantes desta carta que nos ensinam a viver com Jesus. Ponto 1. Viver com as provações. Perante as preocupações de Filipenses em relação a tudo aquilo que Paulo estava a passar, ele então decide começar esta carta com uma frase muito importante, mas também uma frase muito chocante. De facto, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Após esta frase, Paulo explica melhor o seu significado, dizendo: mas se continuar a viver é útil para o meu trabalho, então não sei o que é de escolher. Estou pressionado de ambos os lados. Tenho o desejo de partir e de estar com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário continuar a viver. Paulo via a morte como uma vitória, pois isso significava o fim da sua missão e também o fim do seu sofrimento, e que o próximo evento que ele iria presenciar seria o seu encontro com Jesus. Por outro lado, ficar vivo também era uma vitória, desde que ele continuasse a falar de Jesus a mais pessoas, pois se não era para viver por Jesus, então a sua vida não tinha qualquer valor e era preferível então morrer. Para responder aos medos que tomavam conta da igreja de Filipos, Paulo diz-lhes que eles não devem ter medo das opressões, medo das perseguições, sofrimentos ou provações. Antes, pelo contrário, devem ficar alegres. Pois Deus vos concedeu o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Esta não é uma declaração masoquista, mas sim o facto de que sofrer por querer seguir a Jesus não deve ser encarado como um mau, mas sim como um privilégio, pois significa que o caminho que estamos a seguir é o correto. Ter valores e princípios que vão na contramão dos princípios da sociedade e aqueles que a sociedade cultiva vai implicar opressão e sofrimento. Ponto 2. Viver em conformidade. Se estamos de facto unidos a Jesus, a nossa forma de viver deve reger-se por alguns princípios importantes. Não façam nada por ambição pessoal nem por orgulho, mas, com humildade, considerem os outros superiores a vós próprios. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. A nossa vida não deve ter um propósito egoísta, onde só existe espaço para o eu e para o meu benefício, mas deve ser vivida com humildade. Não existe o eu e os outros, existe nós. Não existe o meu interesse, mas o nosso interesse. Existe considerar o outro superior a mim, e isso é humildade à luz da Bíblia. Não quer dizer que haja rebaixamento, mas humildade. Se estamos unidos a Jesus, não compactuamos com discriminações de géneros, raças, etnias ou qualquer outro género de discriminação. Se estamos unidos a Jesus, não pactuamos com nacionalismos que inferiorizam os outros povos e que agem como se fossem um povo superior. Façam tudo sem murmurações nem contendas, para que sejam pessoas retas e dignas, filhos de Deus irrepreensíveis no meio de gente corrompida e perversa. Devem brilhar no meio dessa gente como estrelas no céu. Os que estão unidos a Jesus vivem sem intrigas, sem interesses egoístas, nem esquemas, mas de uma forma reta, digna e irrepreensível. Os que estão unidos a Jesus são uma luz que clareia as mentes da sociedade ao seu redor, que se apodrecem numa escuridão. Ponto 3. Viver com insucesso. Paulo foi claro com os Filipenses e declarou que esta caminhada está cheia de insucessos. E a receita para o insucesso é esta. É certo, meus irmãos, que eu não penso ter já conseguido isso, mas faço uma coisa: esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Jesus Cristo. Foco na meta. Foco na meta. Cada vez que nos apercebemos que falhamos em viver como Deus nos pede, devemos olhar para a meta e não para trás. Olhar para trás aprisiona. Olhar para a meta dá-nos esperança. Lembre-se que não estamos sozinhos nesta caminhada. Jesus vai connosco em cada milímetro desse caminho e por isso não precisamos desanimar cada vez que fracassamos. Ponto 4. Viver alegre. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se nele. A definição bíblica de alegria não é a mesma definição que usamos regularmente. Não é fruto de momentos ou de circunstâncias. A alegria bíblica é encarar todos os obstáculos com um espírito de paz e serenidade,
porque confiamos em Deus. Paulo repete a frase 2 vezes e enfatiza a palavra sempre. A alegria com Deus é contínua e não depende do que é exterior, mas do relacionamento interior com Deus, pois essa alegria é 100% divina. Paulo explica como é que se vive com esta alegria. Escreveu ele aos Filipenses: não se aflijam com coisa nenhuma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo que precisam, com espírito de gratidão. E a paz de Deus, que vai mais além do que nós podemos entender, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Jesus Cristo. O desafio para ti e para mim é aprender a viver cada dia com Jesus. Viver com dificuldades, viver com princípios e encontrar a posição, viver com a frustração de falhar e de pedir a Deus a força para olhar para a meta e, no meio disto tudo, viver sempre alegre. Que na nossa mente, desde que acordamos até que nos deitamos, esteja presente a confiança de Paulo. Possa enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece.